começando, né, mais um talk show. É para falar de quê? Hoje vamos tratar de um assunto muito polêmico, que são as doenças psicossomáticas. E para isso eu vou trazer um amigo, ele é sério, mas ao mesmo tempo divertido, senão não seria amigo meu, né? E ele é um especialista no assunto, eu vou deixar ele se apresentar. E é isso. Seja bem-vindo, Renato Ferreira, tudo bom? Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite, estou muito feliz, viu? E esse assunto é um assunto que a gente já conversou bastante sobre esse assunto, damos risadas desses assuntos também, né? E eu vou falar um pouco de mim, né? E meu nome é Renato Ferreira, eu sou terapeuta psicocorporal e também educador somático, eu vou explicar daqui a pouco o que é isso, e instrutor de meditação. A terapia psicocorporal, ela vai direto no ponto da psicossomática, né? Então, é um trabalho que une o emocional com o corporal. E isso tem dado bons frutos nesse assunto, né? Eu fico muito feliz de estar falando desse assunto aqui. Que show de bola. Obrigado, Renato. Para mim é uma honra estrear esse talk show, né? Esse podcast. A intenção é tratar realmente desses assuntos que são importantíssimos, né, para a nossa sociedade. E eu vou já deixar você, vou pingar a bola para você. Renato, o que é de fato, né, a doença psicossomática? É real? É mito? É verdadeiro? É real. A palavra, né, psicossomática, ela, para quem não conhece, psico é o universo da psique, né, onde a gente tem nossos pensamentos, sentimentos, emoções, né? E somático vem da palavra soma, que quer dizer corpo. Não? Então, tudo que a gente vive dentro da gente, ele acontece como resposta no corpo, seja por um lado de sentimentos bons ou sentimentos difíceis, né? Então, isso existe, isso é realidade, existem muitos estudiosos que mencionam vários caminhos em relação ao que acontece na psicossomática. E, para dar um exemplo, acho que eu vou dar um exemplo que isso pode ajudar ao entendimento, né? Já aconteceu com muitas pessoas que também relatam que, às vezes, elas estão trabalhando, muita tensão, e, de repente, o ombro vai subindo. Quando a pessoa percebe, às vezes ela percebe, nossa, eu estou com o ombro tenso, né? Então, o mundo interno pode ir levando essa suspensão, e, às vezes, dor. Isso é um exemplo. Que pode acontecer. Então, as pessoas vêm com dor e muitas vezes falam do trabalho, inclusive, meu trabalho e tal, mas aí ela não percebe que ela está tensionando por causa do que ela está vivendo também, né? Não por causa da posição, mas do trabalho. Existem muitas doenças psicossomáticas, muitas. Eu poderia falar aqui de inúmeras. E nosso corpo tem um local que chama órgão de choque, que é o órgão que recebe, ou órgãos que recebem esses choques emocionais, né? Inclusive, Renato, você tava... o meu ombro aqui, eu estava total... Agora eu relaxei, entendeu? Agora eu estou, né, me assentando, baixei o ombro, realmente, né? Você, diante do seu trabalho, de alguma função, no exercício, você não se toca, né? E você tensiona todo o seu organismo, né? E não só o ombro, né? Isso reflete para os outros órgãos, né, Renato? Então, Renato, me diz uma coisa. Uma pessoa, então, realmente ela pode adoecer por um fundo emocional ou psicológico, né? Acontece. Acontece. E muito, viu? Algumas doenças, por exemplo, têm nomes psicossomáticos. Gastrite nervosa, intestino irritado, né? Claro que são nomes que têm uma história aí, cada nome desses, né? Entre outros, mas acontece. A gastrite nervosa, por exemplo, né? Muitas pessoas até procuram ajuda terapêutica por causa da gastrite nervosa. Tá, mas Renato, como é que a gente, assim, consegue
diagnosticar, né? Porque uma gastrite pode ser má alimentação, enfim, mas aí de repente o fundo é emocional, não é o que eu estou comendo, é o que eu estou vivendo, o que eu não estou digerindo, né? Emocionalmente, podemos falar assim? Isso, exatamente, é isso aí. É essa palavra, digestão. Digestão emocional, né? Mas como é que a gente faz esse Como, diagnóstico? É complicado, né? é o seguinte, né? Por exemplo, eu vou falar o que se comumente acontece na rede da saúde, né? E o que acontece no que eu atendo e outros terapeutas da mesma linha, né? Na rede da saúde, o médico não tem um tempo devido para fazer uma pesquisa aprofundada, né? Alguns, por exemplo, psiquiatras ou neurologistas até fazem uma entrevista, né, para saber como é que a pessoa está, se o que ela está sentindo no corpo tem a ver com o que ela está vivendo. Então, o diagnóstico é o que eu vivo e o que eu sinto no corpo. O que eu vivo e o que eu sinto no corpo. Mas médicos conseguem fazer isso, muitos não. Então, em clínica, por exemplo, de trabalhar uma certa região, de trabalhar, que existem muitas técnicas, né? Eu sou terapeuta morfoanalista, né, que é a terapia psicocorporal, e nessa terapia, por exemplo, quando está trabalhando o corpo, emerge, inclusive, pode emergir, né, o que provocou a psicossomatização. E isso se essa energia for liberada, ajuda muito. Então, o diagnóstico mais na entrevista, no contato direto, né, onde a sensibilidade te ajuda a perceber o que está acontecendo. Né? Não tem uma tabela, né? Por exemplo, na psiquiatria, na depressão existem dores também, tal, e existem umas tabelas aí, né? Dependendo do que a pessoa tem. Mas o trato já dá para perceber que até aquela tensão naquele ponto é provocada e algumas vezes na sessão, numa palavra, a pessoa sente até a dor. Sim. Na hora da sessão, né? Porque está trabalhando o corpo. E acontece. Tem um exemplo, por exemplo, um exemplo, por exemplo, é ótimo, né? O pleonasmo a fibromialgia. A fibromialgia não tem causa específica. Sim. Mas tem alguns pontos no corpo, atrás e na frente, que se tiver uma porcentagem, já é diagnosticado fibromialgia. E na fibromialgia, muitos estudiosos falam que tem fundo emocional. A maioria da psicossomática, né? Então, a fibromialgia é todo o corpo. E a pessoa vai ter sono e nem percebe. Então, por exemplo, vamos voltar então esse é um dos exemplos, né? Você estava falando da gastrite, né? Então, de repente, não é o excesso de gordura que a pessoa está comendo. É, por exemplo, a raiva de alguém que está gerando aquela queimação, né? Eu já ouvi casos da pessoa que a pessoa tem realmente esse problema de gastrite e passar por alguma situaçãozinha que ela já começa com a queimação. Né? Seria mais ou menos isso. E tem algumas outras doenças, Renato, assim que a gente consegue citar? Muitas. Só para deixar claro da gastrite, tem a gastrite que a pessoa come além da conta, né? E que não deixa de ser psíquico, porque come muita gordura, come... Só se mata, né, Renato? Mata, né? Então já é psicossomático autoatuante. Sim. Né? É a maneira, né, no fundo, a pessoa que come errado é uma maneira também meio de ir se matando aos poucos, né? É psicossomático, não deixa de ser, né? E tem muito sentimento atrás, raiva, tristeza, ansiedade, mágoas, pode estar tudo aí, né, embalado. Vou comer uma pizza inteira hoje, né? Melhor do que matar o vizinho, né, mano? Exatamente. Mas você te perguntar de outras doenças, né?
A fibromialgia é uma, Uhum. que está aí, muito estudada em relação ao psíquico. A gastrite nervosa, né, que tem a ver com questões que a pessoa passa de digestão, como você falou, né? Não estou digerindo bem esse negócio, né? E o corpo já fica nervoso, né? Sim. E outro exemplo é o intestino irritado, né? A pessoa fica literalmente enfesada, né? Enfesada. Então, cheio de fezes. E aí vai piorando o humor, é uma cadeia, né? Uma bola de neve, né, Renato? Exatamente, exatamente. Então, o corpo inteiro, viu, Dário? O corpo inteiro você pode detectar. Por exemplo, os orientais falam de certas regiões do corpo que são propícios a somatizar. Por exemplo, o rim, segundo algumas linhas orientais, tem a ver com o medo. O rim, a bexiga. Tanto que o rim, em cima do rim, tem as glândulas adrenais, que soltam ali diante do medo um monte de substância que não faz bem. Sim. Quando você está com, por exemplo, medo, cortisol vai à tona, adrenalina vai à tona. E o rim, ele tem que fazer o funcionamento dele acontecer diante disso, né? Então aí já não filtra direito, ocorrem cálculos renais, isso nessa situação da medicina oriental, né? Então, eu, por exemplo, eu tinha muito cálculo renal no passado, muito. E fui fazendo tratamento, né, me tratando, né, que eu consegui parar de ter dor renal. Eu tinha todo ano. E aí, há uns 6, 7 anos, é que eu não estou tendo mais. Então, eu vivi na pele como é que isso pode acionar. E tinha a ver com o meu estado naquele momento, né? Então, isso é um exemplo, mas não quer dizer que todo cálculo renal, a pessoa pode não beber água direito, a pessoa come tem outros coisas... fatores, né? Fisiológicos, né? Isso. Perfeito. E Renato, por exemplo, você estava falando do medo, né? Por exemplo, às vezes uma situação desencadeia um medo na pessoa. Por exemplo, vou dar um exemplo, paura de avião. A pessoa nunca teve medo de avião, mas de repente uma turbulência criou esse trauma, e aí de repente, né, tem uma fobia de voar, e aí nessa situação é psicossomático também. Isso aí pode gerar alguma coisa fisiológica. Pode. Porque Perfeito. medo. Tá. E, Renato, assim, é difícil, né, diferenciar doença comum para psicossomática. Elas estão meio entrelaçadas, né? Olha, estão sim. Às vezes é difícil, é um diagnóstico difícil mesmo para quem não conhece. Por exemplo, no caso da bexiga que eu falei, do rim, Sim. que a pessoa não toma água. Mas se a pessoa também está num estado de medo, o corpo ele pode reagir. Nós temos um sistema chamado sistema de luta e fuga no cérebro, que é antigo, é reptiliano. Uhum. E aí, que nossos ancestrais lá usavam para caçar ou fugir. Né? É o instinto, né? Isso, e nós temos isso, no inconsciente. Então, às vezes, você está sorrindo diante de uma situação, mas lá dentro o negócio está pegando fogo. Né? Tô feliz, né? Aquela cara de feliz por dentro, mas eu estou angustiado dentro, né? Então, o sofrimento, às vezes a pessoa nem percebe que está sofrendo. E isso é o grande canal. Porque você falou do diagnóstico. E é tudo a questão do inconsciente, né? Tá guardado lá, tá camuflado por uma alegria momentânea, né? Mas o problema tá lá, né, Renato? O problema está lá. E o corpo é que sente. Por exemplo,
nossa mente, a gente usa 5%. 95% é inconsciente. Então, num processo terapêutico, a partir das ferramentas de um processo terapêutico, o inconsciente está no corpo. Como eu falei do ombro, né? Então, o inconsciente está no corpo. As palavras durante uma terapia, elas vêm. E aí o inconsciente pode ser visto a partir de uma pessoa neutra, que é o terapeuta. Né? Então, aí o corpo também é visto numa sessão e ele é trabalhado. Não é uma coisa... O corpo fala. Isso, o corpo fala. Exatamente. Fala tudo, né? Você tá feliz, você fala, pô, tô feliz, né? Sim. Você tá pé da vida, você trava que nem o cão. Então, né? E eu trabalho com meditação também, como eu falei. Sim. Na meditação eu sinto, quando vem alguns pensamentos que não são bacanas, e os pacientes também sentem isso. O coração, porque o corpo já está ali para sentir. Igual uma britadeira. Exato. Olha, essa coisa de nervosismo, né? Eu já trabalhei com teatro, sabe disso, né? Preocupação, né? Ansiedade, né? Os atores, antes de entrar em cena, quando eu trabalhava com expressão corporal, dava tudo sem imaginar. Dava diarreia, prendia intestino, pânico, coração a mil, pressão sobe. Né? E muda o estado do corpo, né? Porque a pessoa vai se expor. E nisso tem um monte de coisa que acontece. A primeira peça que eu me apresentei, quase morri, cara. De medo de entrar no palco, cara. Aí depois, com o tempo, é engraçado. Todo esse nervosismo, ansiedade da estreia, pré-apresentação, eu não sei, fui aprendendo a jogar essa energia lá pro palco. Sim, sim. Sim. Mas é interessante mesmo, a pessoa sofre, né, Renato? Sofre. É uma apresentação, uma entrevista de um emprego, né? Isso. E às vezes perde oportunidades por não estar equilibrado, não é isso? Exatamente. Na entrevista a pessoa tem medo de ser julgada, medo de não ser aceita, e aí vem um monte de sensação no corpo, a pessoa não consegue falar, gagueja, dá calafrio, sua mão, o corpo vai falando. E é assim mesmo. Não dá para desconectar. Tem um técnico de futebol, o Vanderlei Luxemburgo, ele costumava dizer, né? O medo de perder faz com que você perca a vontade de ganhar. Porque você foca assim, né, numa situação de calamitosa de derrota e você não consegue buscar o resultado, né, Renato? E eu vou puxar aqui de novo, Renato. Esse assunto é tão maravilhoso que a gente estende, né? Tem várias vertentes, a gente consegue ramificar para tanta abordagem fantástica. E assim, o Renato, ser hipocondríaco é uma doença psicossomática? Elas se misturam, não, né? Pode. Porque estamos falando de gastrite, já estou sentindo uma queimação aqui, entendeu? Sim. Como é que é isso? Como é que funciona? Primeiro vamos falar da hipocondria, né? Tá. A hipocondria, a pessoa ela vive no medo de ficar doente. É um exemplo. Então ela vai tomar, mesmo que ela não esteja doente, se aparece algum enjoo, eu tô com alguma doença ruim no estômago. E aí ela começa a procurar médico. Aí o médico fala, não, você não tem nada, ela vai para outro. Não, você não... Ela começa a fazer um monte de exame. Porque ela pensa que ela vai ficar doente e até morrer. Né? É inconsciente isso. E como a pessoa fica focada nisso, como você falou, do medo, por exemplo, pode ser que, pelo medo que ela tanto tem, pode provocar uma doença psicossomática, não aquela, inclusive, que ela pensou, mas numa outra.
por exemplo. Então a pessoa tá lá, eu tenho gastrite nervosa, faz um monte de exame, faz um monte, não tem nada, ela vai num clínico geral e fala, olha, você tá com outra coisa e não a gastrite nervosa, né? E a pessoa às vezes até se decepciona. E tem estudos, inclusive, que falam que a hipocondria tem muito a ver com a infância, com a atenção, né? A si, com o outro. Mas, no fundo, todos nós temos um pouquinho de receio, de medo da saúde e tudo mais, né? Mas o hipocondríaco, ele foca numa situação que é psíquica, né? Não psíquico do somático que eu estou falando, né? Bom, eu vou ficar doente, eu vou no hospital, eu preciso, e vai, e pode ficar doente, pode. De tanto medo, é uma doença psicossomática. Mas a hipocondria em si é um estado, né? E a pessoa, muitas vezes, ela nega que ela é hipocondríaca. Mas esse medo pode se tornar uma fobia e pode gerar até uma síndrome do pânico, por exemplo, né? Então é uma coisa que de repente é pequena e é bom a pessoa já se tratar, né, Renato? Para não virar um elefante, né? Sim. A síndrome do pânico, por exemplo, aumenta os batimentos cardíacos, a respiração, o ritmo respiratório. Tem pessoas que sentem dor no peito, tem pessoas que falam que vão morrer, né? E é o estado interno. E vai lá ver, medir, batimento, tá. Respiração, tá tranquila, muitas vezes. A maioria das vezes intranquila, desculpa falar, mas a maioria é intranquila. Mas quando vai no médico por causa da síndrome do pânico, não é na intensidade que a pessoa fala que está sentindo. É isso que eu queria dizer. Pronto. Entendi. Entendeu? Perfeito. Né? Ô, Renato, eu estou passando aqui o seu contato para as pessoas que estão só assistindo, mas para quem está só nos ouvindo, eu vou mencionar agora, qualquer dúvida, a pessoa pode te mandar um WhatsApp, né? Então é 16 997130450 e também tem o seu perfil no Instagram, né? A pessoa pode te seguir, ver algumas dicas, é super interessante, né? O seu Instagram tem bastante dicas de saúde, meditação e etc, né, Renato? A gente vai falar isso aí mais no final, até sobre a meditação, né? Que é um dos tratamentos, né? Renato, e a pessoa que está, vamos entrar já até um pouco mais nesse assunto, né? A pessoa que está adoecendo, é algo consciente? Ela já está percebendo que não está legal? Muitas doenças acontecem silenciosamente, né? A pessoa vive tanto aquele estado de ser, vamos dizer que a pessoa nem sabe que ela vive num estado de ser de medo, né? Ela nem sabe que é um estado que não faz bem para ela. Ela aprendeu a viver assim. E aquilo, com o tempo, o corpo vai soltando toxina. E a pessoa não sabe que está doente, nesse caso que eu estou falando, né? A pessoa não sabe que está doente, mas ela percebe que algo está diferente. Mas não vai ao médico muitas vezes, não vai se cuidar, né? Deixa como está, porque é como ela sempre viveu, né? Mas tem pessoas que são mais sensíveis, que eu tenho experiência com isso também. Então, a pessoa não está apagada, ela está sensível. A pessoa, muitas vezes, ela está apagada pelo estado dela. Agora, tem pessoas que são mais sensíveis, por exemplo. A pessoa fala, olha, eu percebi hoje, quando eu estava falando com o meu patrão, eu senti muita dor no pescoço, eu percebi que eu estava com medo do que ele ia pensar, e eu já percebi que meu ombro estava tenso, eu já soltei. Então, tem pessoas que já percebem, são mais sensíveis, né? Uma sensibilidade diferente, né? E umas são anestesiadas, só pensam. E às vezes nem sente o corpo, né? Então, eu dou um exemplo, né? Que eu gosto de dar.
sentir o terceiro dedo do pé sem mexer. Nós temos proprioceptores para isso. Você tentou, né, Dário? Estava aqui prestando atenção. Ué, primeiro eu pensei, né? Para qual pé eu vou? Esse é o direito mesmo? Esse é o esquerdo mesmo? E nós temos proprioceptores para sentir. Nós temos. Só que geralmente não se sente. Tem pessoas que não sentem o corpo. Se pedir, por exemplo, sente a pele da palma da sua mão, e se não estiver tocando em nada, muitas pessoas não sentem a pele da palma da mão, que é o tato, a sensibilidade tátil, né? Então, pessoas com dor na coluna, às vezes, não sente a coluna, só sente a dor, né, ao longo da coluna. Então, o que acontece? Tem pessoas que não percebem, que não só percebem quando ataca uma dor, quando vem algo que tem que pôr para fora, vamos dizer. Acumulou tanto, que contraiu tanto a musculatura, que aí pinça o plexo braquial. E aí dói, dá choque, ou ciático, né? Então, tem pessoas que não sabem, não percebem, já está tensa. Já está tensa. Já está tensa. E tem pessoas mais sensíveis. Então, é difícil medir, né, o quanto a pessoa sabe que está doente. É difícil. É difícil, porque tem pessoas que não sentem. Esse é um dos trabalhos que, de repente, você desenvolve, né? Que é gerar uma consciência corporal, né? Isso, exatamente, é por aí. Tá se percebendo, né, Renato? Tá, né, se conhecendo, seria basicamente isso. Porque tem pessoas já que têm idade, né? 50 anos, 60 anos, e não se conhece, né? Essa é a grande verdade. Parece que é até pior, né? Quanto mais idade, menos a pessoa vai prestando atenção em si mesma. Né? Eu tô rindo porque eu lembro de muitos casos assim que depois despertaram. Puxa, eu sinto meu corpo. Eu estou vivo. Eu estou vivo, né? Numa das nossas conversas, Renato, você até comentou uma vez comigo sobre sentir o seu batimento cardíaco, que isso era saudável. E eu passava mal com isso. Eu deitava, ouvia meu coração e falei, nossa, alguma coisa não está certo. Mas é lógico que está certo. Está batendo porque você está vivo. De alguma forma, né, eu prestei atenção e aquilo ali era saudável. Então você vê o que não é ter uma consciência, né, do que é saudável, do que é legal, do que é importante, do que não é. A pessoa não sabe, né? É leiga, né? Não. Eu lembro que você comentou isso do batimento cardíaco, né? E se assustou um pouco. Porque assusta. Você começa a perceber o teu corpo e fala, peraí, né? Quando eu senti a minha circulação, né? Falei, nossa, o que é isso que eu estou sentindo? Né? Sente, né? Pulsando na mão, por exemplo, vum, vum, vum. Você fala, caramba, não consigo nem ver o filme. Ainda bem, né, que tá sentindo. Tá vivo. Tá vivo. É interessante, né? Porque as pessoas, não, né, como a gente está conversando, não tem essa consciência do corpo, né? Você falou da consciência corporal. E é importante, por exemplo, tem pessoas que não têm consciência da respiração. Quando vê, ela nem está respirando, ela está parada. Respiração curta. E acontece muito. Ou respira errado, né? Muito em cima. A ansiedade faz isso aqui com a respiração, ela vai para cima, né, mais para cima. E o fisiológico do nosso diafragma, ele começa mais para baixo e para cima. Né? No nosso diafragma, ele empurra quando inspira, a víscera ela vai para frente, então dá uma mobilidade aqui, depois preenche o tórax, ela abre mais ainda e preenche e abre o pulmão. Na ansiedade é isso aqui, ó. Rápido, às vezes até nem para, às vezes nem respira. Pouco para tentar sobreviver, né? Porque sem respirar a gente não vive.
Sim. Então, muitas pessoas, de repente, fazem assim, ó, né? Automático, às vezes, né? Nossa, tá sem respirar, a pessoa puxa um ar. Acontece alguma coisa, tá puto da vida, né? Respiração. Solta Então, os diabos, né? sai daqui. Sai daqui. Ô, Renato, você tá falando então, da ansiedade, né? Tudo isso aí, então, tá ligado, podemos dizer esses 3 fatores: ansiedade, depressão e estresse. São os 3 pilares, talvez? Eu diria porque o estresse ele envolve vários sentimentos, né? Mas eles estão envolvidos, por exemplo, a ansiedade, ela pode acontecer por qualquer situação. A pessoa não sabe o que está acontecendo, ansiedade, né? E a depressão, geralmente, a pessoa com depressão pode ter ansiedade, então seria uma vertente da depressão, né? O estresse pode estar comunicando com a depressão, né? Então, a depressão ela é muito forte. Então, muitos sentimentos estão envolvidos com a depressão. Então, a pessoa, nada tá bom, nada serve, ela vai se recolhendo, criticando tudo. Isso, criticando tudo, se criticando, né? E isso a ansiedade pode acontecer, o estresse pode acontecer, ou o indivíduo com muita depressão, às vezes, é ao contrário da ansiedade, né? Ele abaixa totalmente a energia, né? Aí não cai... tem vontade de fazer nada, deita no sofá, não tem força, né, para reagir a uma situação. A musculatura fica hipotônica, muitas vezes, o tônus começa além da tensão, tem o tônus que também não dá força para a pessoa ir. Então, a tensão... Derruba mesmo, então, né? Derruba. Com dor, sem força, muitas vezes o tônus fica caído, né? Então, isso varia muito, a depressão, estresse, ansiedade. Então, é um pupurri aí, né? Que precisa ficar atento para cuidar, seja o que for, né? É porque, pelo que eu estou vendo, fica totalmente interligado uma a outra, pode acontecer os 3 ao mesmo tempo, né? Por exemplo, eu vi uma reportagem uma vez que uma pessoa perguntou assim para a moça, que trabalhava com meditação. Ele perguntou assim, eu não lembro onde foi, meditação deixa a pessoa bonita? Né? E eu já, deixa eu ouvir isso aí, né? A resposta disso. De certa forma, né? Aí ela falou assim, olha, se você tá feliz, se você tá alegre, você já tá bonito. Tá iluminado, né? Isso, tá em paz, tá bonito, tá com você. A alegria, como que eu vou dizer? A autoestima, a compaixão. Quando você está nesse lugar que se mistura também, né, eles estão ali, é a mesma coisa, a tristeza, a raiva, angústia, pode levar à depressão e vai. Então, o lado que machuca está muito embolado ali, precisa ir tirando os fios para ver o que está acontecendo, assim como o lado bom, que deixa bonito, por exemplo. Né? Então, bonito quer dizer alegre, feliz, está bem com a vida, né? Satisfeito, isso. Né? Contente, tudo está certo, né? Mesmo que não tiver bom, tá tudo bem. Isso. Porque assim, a alegria, né? Pelo menos eu enxergo dessa maneira, você me corrige. A alegria, esse fator de estar feliz, né? É um fator interno. Porque, de repente, pode
tá caindo o mundo, chovendo canivete, aconteceu uma desgraça, perdi tudo os meus bens, estou embaixo da ponte, mas eu estou ali, sereno, contente, rindo, assoviando, agradecendo pela vida. É mais ou menos isso, Renato. Ou, de repente, a pessoa pode viver numa mansão, numa ilha paradisíaca e tá lá, nada serve, tá descontente. Não quer dizer o meio exterior, né? O meio exterior até facilita, mas não quer dizer. Tô certo, Renato? Tá certo. É uma insatisfação. É. A partir do momento que você tem uma expectativa interna, que geralmente é difícil de se encontrar como você quer, geralmente, o budismo fala muito disso, né? Quando você tira a expectativa, que tem a ver com o ego, né? O ego no sentido de querer poder, querer isso, querer aquilo, porque só isso pode satisfazer, né? Quando você abaixa esse lugar da expectativa, quando você abaixa esse lugar de insatisfação, porque se você não tem, você fica insatisfeito. E aí a pessoa internamente ela entra nesse universo da insatisfação. E ao contrário do que você falou, quando você está grato por tudo que você tem, por tudo. Ah, mas não era. Não, tá grato. Você abre mais o coração para aparecer mais coisa para você, inclusive. Mesmo se tá você... aberto à vida, né? À vida. Né? E aí a energia é outra. Não adianta ser rico, ter tudo que quer e não está bem internamente. Né? E isso, já a meditação, por exemplo, não sei se a gente vai falar disso agora, mas a meditação, né, que eu gosto e trabalho é para ajudar a não ter não deixar esses pensamentos te levarem para um lugar de insatisfação. Porque os pensamentos, geralmente, a gente aprende assim na vida, né? Eu vou fazer isso para ter aquilo, ok. Então, eu me esforço para uma meta. Né? Mas é diferente de, eu tenho que ser assim para ser aceito. Eu tenho que ser brilhante para eu ser visto. Eu tenho que... Então, esse tenho que gera uma insatisfação. E a pessoa fica mergulhada nesses pensamentos de insatisfação, sem ela perceber, muitas vezes. Eu vou até adaptar seria a próxima pergunta realmente. Então, de repente, essa sobrecarga, né, que a pessoa está criando de expectativa, de meta, ligado muitas vezes ao trabalho, né? Então ela desencadeia todo esse tipo de problema, né? Todo esse estresse, esses problemas emocionais, e que a meditação é uma grande ferramenta para você estar controlando isso, está te deixando à parte de... Está tipo colocando uma muralha à frente disso. Seria mais ou menos isso. Isso. Muitas pessoas imaginam que quem faz meditação fica lá no Tibete, né, com barba agora. Seria bom, né? Não é ruim, não, a ideia. Numa caverna, né, meditando, ligado no mundo, né? E não é isso, não. Não. Porque, olha, parar de pensar é difícil. Você pensa o tempo inteiro. O tempo inteiro. O que a meditação faz? Não é a meditação que incentiva, tipo assim, a meditação, todas são boas, tá? Mas não seria a meditação que imagine um local, tal, que é legal, eu gosto também. Mas é uma meditação onde você foca em partes do corpo, que seria a âncora, que na meditação é chamado âncora, porque a âncora do navio não deixa o navio afundar diante da tempestade. Então, a âncora no corpo pode ser várias âncoras. Por exemplo, a respiração é uma âncora. Quando você foca na respiração e nos detalhes da respiração, já com o intuito de quando o pensamento chegar, eu voltar para a minha respiração, o pensamento pode passar. Às vezes ele vai querer ficar porque ele está acostumado.
Aí volta para o coração, por exemplo. Sente a batida do coração. Aceita a batida do coração. Né? Aí o pensamento ele deixa de ter a força que ele tinha. Ah, mas eu tenho que pensar no meu trabalho. Ok, você vai pensar. Mas quando você tira um momento para espaçar os pensamentos, nasce a criatividade. Porque ali não tem pensamento te martelando. Tem um vazio que os orientais falam, que é criativo. Ah, mas vai acontecer na hora da meditação? Pode acontecer. Mas quanto mais você medita, mais espaço na vida, quando você está trabalhando, quando você está criando, quando você está planejando, você vai ter menos a carga dos pensamentos de será que eu vou conseguir? Será que eu vou? E fica aquele negócio aqui, né? Fazendo rock and roll, gritando. Pirando, né? Pirando. Peraí, deixa eu dar um tempo pro meu pensamento. Deixa eu respirar. E a respiração é uma âncora, por exemplo. Então, a meditação ajuda, para quem pratica bastante, né? Eu vou contar uma curiosidade legal da meditação. Esses pensamentos, da onde eles brotam? Do consciente, tem o inconsciente coletivo do Jung, de um monte de lugar, certo? Um monte de lugar. Não, é difícil parar, né? Brota. A meditação te põe num lugar que você possa sentir você sem os pensamentos. Quem é você sem os pensamentos? Será que você é os seus pensamentos? Não sei. Não sei. Depende, porque eu pensava 20 anos atrás, não penso hoje, eu sou meus pensamentos? De repente, tudo que eu penso é porque tudo que eu vivo, mas de fato não sou eu. Pode ter vários pensamentos que não tem nada a ver com a tua essência. Então, a meditação ajuda a ir na essência. Você está falando sobre essa criatividade, né? Na Itália, eles costumam falar muito sobre o ócio criativo. Aí. Na ociosidade, né? Quando você para total de fazer tudo, é que você consegue desenvolver alguma atividade artística, por exemplo, com uma eficiência melhor, né? O ócio criativo. Isso aí. Não vou fazer nada. Brota. A meditação, uma curiosidade interessante, ela dura 24 horas. Olha, não é só o momento que você está. Não. Eu fiz um curso interessante para falar sobre isso. Ela dura 24 horas. Né? É um ciclo, como dia e a noite. Então, o efeito dela, não que você vai ficar como você ficou na hora da meditação, mas o efeito de mudar as trajetórias neuronais já estão acontecendo. Porque as trajetórias neuronais, elas acontecem pelos pensamentos repetitivos. É o mesmo padrão, são os mesmos neurônios que vão no mesmo caminho. Quando você medita, você começa a dar falha na matrix desses neurônios. E aí os neurônios, opa, peraí, o que você está fazendo? Eu estou acostumado com o antigo, por que você está parando? E aí novas conexões vão sendo formadas, isso chama neuroplasticidade. E você pode criar outros caminhos internos diferentes daquele que você tinha antes em relação aos pensamentos que te machucam. Então você começa a encontrar o seu estado interno, a sua vibração neuronal, os seus caminhos internos, para que você possa viver mais com você, ter o ócio criativo, né? E o ócio criativo pode ser a qualquer momento. No momento que você está tomando um café, só curtindo o gosto, sem pensar nada. Eu costumava falar para minha equipe, Renato, que o café às vezes era mais importante do que a atividade ali do trabalho no dia a dia. Que ali você cria alguma coisa, pensa numa outra situação, enxerga um outro lado, né? Busca alguma solução, tomando um café, batendo papo, contando uma piada.
Você desliga. Desliga. E, Renato, assim, num mundo assim, você está falando de... É importante dar essa falha, né, no nosso Windows. Aqui, aquela... E num mundo tão acelerado, né, que chega... Antigamente, à noite, escureceu, você tinha assistido uma novela, acabou a novela, enfim, tudo escuro, não tinha muito o que fazer, você ia para a cama. Hoje, né, com esse raio, né, das redes sociais, celular, WhatsApp, hoje você não consegue reunir uma família, né, para você almoçar, né, em paz. Eu vejo muitas vezes no restaurante um casal, tá assim, a moça de um lado, o rapaz do outro, os dois no WhatsApp. Ou seja, um mundo acelerado de comunicação, de notícia, e você não se percebe muitas vezes o pessoal, né, o físico, o contato físico. Então, a meditação é primordial para o mundo que está mais do que acelerado, né? E mais do que nunca estressante, podemos dizer assim, né? Sim, sim. Sim, isso está muito comum, né, do celular, tirar o foco do meio que você está. Para! O foco do meio que eu digo é onde eu tô. Eu estou aqui, né, conversando com um amigo, eu estou comendo uma comida e conversando com um parente, né? Não tem por que ir num restaurante, né, por exemplo, e se você Não, não está isso curtindo o ambiente, o lugar, é doentio, né? não é. Ouvir umas sim. piadas, contar umas piadas, né? Sim. Brincar. E isso está ficando difícil mesmo, cada vez mais, né? Tá difícil. A nossa vida tá fast. Sim. Tá fast food. Os remédios têm nome de fast. Tudo acelerado, Acelerado. Tome o remédio e tal, 15 minutos já te alivia a dor de cabeça. Ninguém quer esperar nada, né, Renato? Uma ansiedade geral. A causa do que não, o remédio. Vamos tomar o remédio que resolve pronto. Mas quantas vezes a pessoa toma remédio várias vezes e não resolve? Sim, porque aí vai desencadeando, né? O corpo acostuma com remédio, né? Também acredito nisso. E você não tratou a causa, né? Então, Renato, além da meditação, que é uma das atividades que você propõe, né? As pessoas que te procuram, tanto fazer tratamento quanto a prevenção. Prevenção até sempre é a melhor opção, né, Renato? Que outras maneiras a pessoa pode recorrer? Tem outros mecanismos? Você estava falando também sobre a terapia, enfim, é com você. Tem muitos caminhos, né? Então, por exemplo, eu falei da terapia, né? Que a terapia psicocorporal ela ajuda a você entrar em contato com as causas, né? Isso é importante. As causas estão impregnadas no nosso corpo e só com o despertar da consciência do corpo que isso pode ajudar a encontrar um equilíbrio a partir disso. A meditação é uma coisa muito bacana que eu estou experienciando já há alguns anos e estou aplicando há algum tempo com os pacientes. Por causa dessa correria que você falou, né, a correria está deixando as pessoas muito estressadas e elas estão ficando doentes no trabalho, não estão produzindo, né? E isso é importante, essa produção, a pessoa que ser criativa faz parte. A meditação ajuda nesse lugar da criatividade, né? A própria empresa devia procurar isso aí para o funcionário, né, Renato? Tem empresas que fazem, tem empresas que já fazem. Estão começando. A meditação está crescendo muito ultimamente, né? Mas tem empresas que fazem, que já inclui no horário de trabalho deles, né? Assim como a ginástica laboral, né? A ginástica laboral em empresa ela é muito importante, que a ginástica para aliviar as tensões, né? Para alongar, para aquecer para o trabalho, né? Que também tem, né? Muitos fisioterapeutas que trabalham com a ginástica laboral em empresas, né? Uhum. A meditação é uma prevenção, terapia é uma prevenção, esporte é muito importante. Você é um
esportista corre muito bem, muito, né? Você sabe que isso faz bem, né? Para a saúde. Né? Preciso até conversar com você que andei sentindo o meu joelho. Vamos conversar, vamos conversar. Que eu não quero parar de correr, a gente conversa disso. Vamos sim. É isso. Por exemplo, né? Eu quero ver o meu joelho para continuar caminhando, correndo, né? Então é uma prevenção. Eu quero ver o que eu posso fazer para continuar. Então, eu tinha uma amiga que ela falava assim, ela é oriental, ela falava assim: tudo tem vida útil, desde o rádio até o corpo. E vai envelhecendo, vai estragando tudo, né, Renato? Funilaria, é motor, você tem amortecedor, né? Vai ter que ir consertando, Olha, mas conforme você vai consertando com gosto mesmo, que é bacana, você vai envelhecendo de uma forma diferente, uma forma leve. De repente vira um opalão clássico, né? Aí todo mundo fala, que carro bonito. Carrão, hein? Poxa, me parece a idade que tem esse carro. Isso aí. Né? Uhum. Então, essas formas, né? Porque o esporte é uma coisa que, de repente, a pessoa desabafa, né? Vem endorfina, adrenalina, larga os problemas, né, lá para trás. Não deixa de ser um momento que a pessoa está meditando, né? Largou tudo, né? Tá correndo e esqueceu, né, da vida, né? Não pode pensar correndo. Não. Esse é o segredo, né? Você tem que ter um foco. Se o seu foco é as pernas correndo e a respiração, tá ali. Pensou, volta para a perna e para a respiração. Renato. Pode falar. Não, pode falar, desculpa. Porque a meditação é isso. A partir do momento que você tem um foco, é meditação. Orar é uma meditação. Sim. Né? Você orar, você pedir alguma coisa, você agradecer, é uma oração. Você foca em alguma coisa. Uma leitura, né? Um bom uma leitura. filme. Só não pode ir devagar com a leitura com a sua vida. Né? Agora eu tenho pedido da minha vida, eu tenho que fazer esse trabalho amanhã, já vou anotar e sair da leitura. Tá lendo, olha, não sabe nem o que tá lendo, né? Aí entra na atenção plena. Você já ouviu falar da atenção plena? Não. A atenção plena é do Mindfulness, que pega essa frase. Tudo que você fizer, você fica ali, sem o pensamento. Tudo não, é difícil fazer isso. Mas quanto mais você treina, mais você consegue. Tá lavando uma louça? Deixa eu sentir a água. Deixa eu sentir a temperatura. Deixa eu sentir meus movimentos. Deixa eu sentir minha respiração. Eu tenho que fazer isso depois. Não, agora não é a hora disso. Eu vou fazer daqui a pouco. Então eu vou ficar lavando a minha louça. É um exemplo. Uhum. Né? A pessoa está na academia, né? Então está lá correndo na bicicleta e lendo um livro para o vestibular. Então aí são dois focos que não se encontram. Sim. Não é legal, né? Não, porque você está misturando, por exemplo, a ansiedade com sua manutenção de saúde. Né? Cada coisa tem o seu horário. Isso. Então, a atenção plena eu vou fazer isso agora, Né? Então, esse é o meu momento. Mas tem correria. Na hora da correria, você vai fazer no momento da correria, você vai fazer com atenção plena. Eu vou fazer medição com atenção plena. Eu trabalho com massagem terapêutica também. Quando eu estou fazendo a massagem, eu não penso em outra coisa. Só fico na sensação do corpo e percebendo no meu toque que o músculo está fazendo. Então, é uma atenção plena. Eu não deixo o meu universo atrapalhar no que eu estou fazendo. Senão eu não coloco a minha energia total no que eu me propus. Perfeito. Renato, quero te agradecer demais pela aula que você deu aí. Foi, assim, fantástico.
Eu queria deixar, né, para você falar seu contato, as considerações finais, convidar as pessoas para te procurarem e para poder evitar, né, todo esse caos, né? Você é uma pessoa, né, um profissional capacitadíssimo para estar atendendo esse tipo de situação, por favor. Ok. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiser saber mais sobre o que eu faço, vocês podem me achar no Instagram, @renatoferreira.terapia.arte, ou pelo telefone, pelo WhatsApp, 16 99 713 0450. E aí vocês podem estar procurando, perguntando, querendo saber mais, fazer uma entrevista para saber como é que funciona um processo, qual que cabe, né, melhor para você. E eu estou à disposição para ajudar a deixar cada vez mais a essência ficar presente. Show de bola, Renato. Gratidão. Foi fantástico. Tenho certeza que quem está nos ouvindo adorou, né? Todo esse conteúdo que a gente passou. Eu tenho certeza que a gente desmistificou, deixou um assunto mais claro, de uma maneira leve, né? A gente levou sem estresse, né, Renato? Sem estresse, né? Sem estresse. E é às isso vezes aí. Um dia outro vem e opa, sai daí. Sai, diabo. E é isso aí. Para vocês que nos acompanharam, muito obrigado. E acompanhe aí, logo a gente tá com mais um episódio desse maravilhoso podcast. Muito obrigado, Renato, e até logo. Gratidão. Até.